Vamos falar do Atlético, falar do Galo. Fabrício Calazans já está chegando por aqui com informações, novidades do Galo, Calazans. Tá ligado, Romano? Deixa comigo, boa noite para você, pro Edu, pra massa do Galo. Teremos novidades de verdade a partir desta segunda-feira. O Atlético começando a semana. Hoje a única novidade é o Hulk anunciando que será pai pela 5ª vez. De novo? De novo. Vai ser o segundo filho dele com a Camila Ângelo. Ele que no casamento antigo tinha 3 filhos. Então a Camila, que há pouco aí deu à luz para Zaya, será mãe de mais um filho ou filha do Hulk. Então ele veio às redes sociais. Deve ser mais um mineirinho, né? Porque ele gosta de registrar tudo. Como é bom pra fazer gol, pra fazer filho, né? Eu não sei se a Zaya nasceu nos Estados Unidos, tem uma história assim. O negócio é o seguinte, para o futebol... Ele tá sempre no ataque, né? Tá sempre no ataque. Não tem jogo pra assistir, né? Pois é, então hoje foi isso que rolou com o Hulk. Mas, brincadeiras à parte, o Rodrigo Caetano tá regressando hoje de viagem lá de Portugal, passou férias, e aí vai arregaçando as mangas a partir de amanhã, de fato. Semana que passou foi uma semana... importante para o Atlético com relação ao fico do próprio Rodrigo Caetano, colocando fim àquelas especulações de que ele sairia principalmente para o Corinthians. Permanece, vai para a 4ª temporada. Até aqui, o Caetano responsável por 25 contratações nestes 3 últimos anos. E das 25, Hulk encabeça a lista e o valorizado Paulinho, o 3º maior artilheiro do mundo, comparando jogadores aí até 23 anos, bastante valorizado. O Caetano que fechou esta temporada do Atlético, está fechando, Romano, com alguns contratos importantes renovados lá do setor defensivo, o Arana, o Lemos, o Fux, o Saravia, o Mariano e o Batalha, e que de dispensa até agora apenas o Johan teria seu contrato se encerrando no dia 31, então foi liberado, já não é mais jogador do Clube Atlético Mineiro. E nos bastidores a gente está apurando a possibilidade do Atlético renovar com o meia-campista, o Alan Franco, o equatoriano. Tem contrato com o Atlético até dezembro da próxima temporada, mas é um desejo aí de estender o vínculo do jogador. Aliás, me permita, perdão. Edu, o Alan Franco chegou no Atlético com expectativa com o Cuca. O Cuca era o treinador. Jogou pouco com o Cuca, não conseguiu me encaixar na ideia tática do Cuca, Não né? chegou na época do Sampaoli, não? Foi Sampaoli? Sampaoli. É. Aí com o Cuca ele não conseguiu dar uma encaixada ali. Com o Cuca ele perdeu espaço. Com o Cuca perdeu espaço. Aí ele foi emprestado e foi pro emprestado a primeira vez, depois foi pro Tadjeres. Aí no Tadjeres ele foi bem. Tanto que existia a expectativa do Tadjeres comprá-lo. Não quis. Ele agora parece que encaixou no jeito do Filipão jogar, né? Ele tá um novo Alan Franco. Você renovaria, ampliaria o vínculo dele com o Atlético? Ô Romano, vai muito também, a gente tem um recorte de jogo, né? A gente conhece o Alan Franco dos jogos, Sim. 90 minutos, 45 minutos e por aí vai. O Atlético, o Filipão, eles conhecem o Alan Franco além dos jogos, né? Do dia a dia, do treino, o cara do grupo, é um jogador de seleção do seu país. Tem colocado direto. E foi utilizado, né? Pelo Filipão. Ele teve espaço e não foi mal. O 2023 do Alan Franco, desde que ele retornou ao Atlético, não foi ruim, foi bom, viveu bons momentos. E quando voltou, muita gente torceu o nariz, né? Não, eu, quando fui perguntado se o Atlético deveria repatriar o Alan Franco, eu falei, não, acho que o mais interessante seria procurar outro clube e talvez tentar vender o Alan Franco. E o Alan Franco me provou dentro de campo que eu estava errado na época. Ele foi muito útil ao Atlético do Filipão, principalmente no momento que o Batalha sofre uma lesão. Ele passa a ser aquela segunda opção de meio de campo, à frente do Otávio, e na reta final perdeu a posição pro Edenilson, que nos últimos jogos foi muito bem, atuando como um segundo volante. Eu acho o seguinte, Romano, vai até a coletiva do Sérgio Coelho com o Caetano, e pode ser até uma pauta, um assunto. O Atlético, ele não tá nadando em grana, não tá nadando em dinheiro. O Galo terminou a temporada de 2023 com alguns setores com bons números. A defesa foi a melhor do campeonato, junto com a do Cruzeiro. Só não foi a melhor porque largou na última rodada e tomou 4 gols. Algo que foi completamente fora da curva, né? Do Bahia. O setor de meio de campo, os volantes terminaram bem. Acabei de elogiar o Alan Franco. O Otávio terminou muito bem. Sim. O Otávio, a reta final dele foi acima da média de Otávio e não tem... E adaptado como primeiro, né? Porque só entrava como segundo homem. Jogando como um primeiro volante. O Otávio até investiu na própria carreira, contratou uma assessoria e melhorou muito os números depois que contratou essa assessoria particular. O Edenilson terminou o ano muito bem e o Atlético já tem um reforço para 2024. O Batalha, que tem potencial para ser titular.
Se você não está nadando em dinheiro, se você tem um setor que você vai ganhar um reforço dentro do próprio clube... Tem o Rubens. Ainda tem o Rubens, que joga no meio também. Mas, enfim, eu tô falando ali dos volantes. O Rubens não atuou tanto como o primeiro ou segundo volante. Aliás, não atuou, né, nessa função. Se você tem o sistema defensivo, os zagueiros foram bem. Se você renovou com seus 2 laterais direitos. Se você tem o Guilherme Arana de lateral esquerdo e o Rubens, que faz essa função. Os seus volantes terminaram bem e o Batalha tá voltando de lesão. Você tem pouco dinheiro. O que que você precisa? De jogadores para dividirem protagonismo com as suas estrelas ofensivas, Paulinho e Hulk. O Atlético foi tateando. Uma hora era o Igor Gomes, outra hora era o Pedrinho, outra hora era o Johan. Não conseguiu achar o cara ideal pro lado esquerdo. Na direita você tem o Zaratio. Gasta o pouco que você tem naquilo que você precisa. Você precisa de um ponta, você precisa de um meia, você vai precisar de um centroavante. Então não há necessidade, talvez, de ir ao mercado para trazer um volante. Você renova, propõe ao Alan Franco uma melhora salarial. Você já tem dentro de casa, dentro do seu quintal, quem vai te ajudar do meio para trás. Eu acho que o Atlético precisa investir o pouco, entre aspas, que tem. Eu falo pouco quando eu olho para Flamengo, para Palmeiras, para essas equipes. Aonde ele realmente precisa, que para mim é o setor ofensivo. Mas precisa, tendo Paulinho e Hulk, sim. Paulinho e Hulk fizeram 70% dos gols do Atlético. Talvez o Atlético não tenha chegado à última rodada precisando só de 1-0 e sim de 7, 8, porque faltou alguém para dividir esses gols com Paulinho e com Hulk. Então o Atlético precisa olhar com mais carinho no mercado para esse atleta, para em 2024 ter gente, 2, 3, que consigam dividir esse protagonismo com Paulinho e Hulk. No mesmo nível? Não precisa ser no mesmo nível, mas precisa ser num nível superior a Kardec, a Vargas, a Igor Gomes, a Pavon, o que ficou faltando no Galo. Ou seja, traduzindo, resumindo o que disse o Edu, que chegue e dê conta do recado. Exatamente. E até por isso, por tudo isso que falou o Edu, é que o Atlético não tem pressa no mercado e o mercado está tão tranquilo. Como eu disse aqui, só a saída, por enquanto, do Johan e a aposentadoria do Hever. Então, amanhã, já emendando no que disse o Edu, a Itatiaia, inclusive, vai transmitir com imagens no seu YouTube, a partir das 2h50 da tarde. Vamos estar nessa aí, eu, você, Cirilo e o Henrique André. Pois as coletivas importantíssimas do Sérgio Coelho, né, o presidente reeleito do Atlético, do Rodrigo Caetano e do Bruno Musi, o CEO. O Caetano chama um pouquinho mais atenção nesse momento, porque está voltando de férias, depois do Fico, permanece para a próxima temporada, tem contrato com o Atlético e para falar justamente da montagem desse elenco para a temporada de 2024. E a outra coisa que chama atenção na segunda-feira para o Atlético vem da Conmebol, o ranking da entidade. Vai sair amanhã, dia 18. No último ranking, em dezembro do ano passado, o Atlético era o 11º colocado. Na última Copa Libertadores, o Atlético entrou na pré-Libertadores e por isso ficou lá no último pote. E por isso também teve o choque com o brasileiro, né? O Atlético Paranaense. Então é muita expectativa. Todos os adversários da Argentina foram definidos. Ontem o Rosário Central venceu o Platense. E aí a equipe pequenininha lá, menor, do Godoy Cruz, entra nesse pote 4. Então o Atlético, se ficar no pote 2 mesmo, poderia pegar um River Plate e poderia ter um outro argentino que é o Godoy Cruz. Menos mal, porque se o Platense tivesse vencido ontem o Rosário Central, o Platense ele entraria na fase de grupos direto e aí o São Lourenço que iria para a pré-Libertadores. Então você teria um São Lourenço campeão de Libertadores no pote 4. Então, assim, claro que são projeções, isso aí é 25% do que pode acontecer no sorteio, mas então o Atlético de olho amanhã no ranking da Conmebol também.